Italac, no Brasil inteiro tem. E Claro Empresas, sua empresa merece o novo. Este é o jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora oficial do Brasil, 7:30. Atenção, Rede. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Opinião em debate. Os assuntos mais relevantes em pauta e o trânsito em tempo real. No ar. Opinião em debate. Oferecimento Novos Tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Solute, a Solute tem a solução digital que você precisa. Unitintas, pintando as cores da vida. Colégio Preveste, centro de referência educacional. Muito bom dia, Goiânia, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Eu sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos rabo preso com ninguém e falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. Hoje é uma quinta-feira muito especial, é a penúltima quinta-feira do ano, onde eu recebo aqui, sempre tem pessoas ilustres que vêm aqui. Hoje, isso aqui está com uma egrégora espiritual fantástica, porque eu recebo aqui 4 pessoas que me são muito caras no meu ambiente particular. O Dr. Emídio Brasileiro, que fez uma obra chamada Tratada dos Evangelhos, é um estudo dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, harmonizados em concordância com os princípios da doutrina espírita, da filosofia espírita. Porque o espiritismo, se fez um erro, e o fez, a meu ver, foi ter sido chamado de religião. Para mim, o espiritismo sempre foi e sempre o será, meu pai chamava-se Allan Kardec Ferreira de Castro, uma filosofia de vida, uma filosofia que você segue segundo esse princípio filosófico. E se você estudar os filósofos da humanidade, vai ver que Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham princípios fundamentais do espiritismo muito arraigados em suas preleções. Então, este livro, que é um livro lindo, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Olha, o livro é uma bíblia, muito bonito o livro. E o doutor Emídio está aqui, aceitou meu convite, e também com a doutora Marisley Brasileiro, presidente da Academia Goianiense de Letras. Olha que coisa bacana. E o meu preferido, o Jefferson Acevedo, advogado historiador, e o Sérgio Gonçalves Cartorário, advogado, que fez uma festa tão bonita no último domingo. Eu estava lá na festa dele. Você não foi convidado? Não foi, não. Você não foi. Reunião de família, sabe como é que é, né? Mas você sabe que é um ciúme do Célio com a gente, né? Eu sei, mas tem que ter mesmo. Mas dito isso, você manda o seu pitaco pro 998476110. Eu vou abrir o programa aqui com você, Jefferson. Não porque não, é porque eu sou seu puxa-saco mesmo, não tem problema, né? Eu sou puxa-saco assumido. O seu pitaco de hoje. Bom dia, Rosenval, bom dia, Emídio, Marisley, meu colega de trabalho, Célio, tá sempre aqui, Joed, Andrezinho, Luther, todos que nos acompanham. Rosenval, vou aproveitar a audiência da rádio e vou entrar num tema um pouco espinhoso. Em Aparecida de Goiânia, estava vendo uma reforma em relação aos CMEs, às escolas, e eles vão retirar todas as crianças de 4 e 5 anos do regime integral. E as mães estão entrando em desespero, porque como que você vai arrumar um trabalho só de meio período? Então, as mães que mantinham as crianças no CMEI no período integral, agora vão ter que se virar e colocar essas crianças de 4, 5 anos só em meio período. E eu acho que não vai ter condição de elas continuarem no trabalho, porque a maioria dos trabalhos hoje são de 8 horas diárias. Então, as mães estão organizando um abaixo-assinado para ver se convence a prefeitura, a nova gestão que vai adentrar em 2025, a não modificar isso. As crianças de 1, 2 e 3 anos ainda vai ter esse MEI em regime integral, mas 4 e 5 anos
vão ser todos cortados para o meio período. Qual que é a justificativa da prefeitura? Tentar zerar a lista de espera das pessoas que estão. Só que eles estão criando vagas artificiais, né? Porque não resolve o problema de fato. Você pega uma criança e coloca na escola meio período, mas a mãe que estava trabalhando em regime integral não vai conseguir trabalhar mais porque não tem com quem deixar seu filho. Então eu acho importante que a gente faça esse apelo aqui, a população que está ouvindo também possa contribuir. Estão fazendo um abaixo-assinado, o link vou colocar o link na bio do meu Instagram também, para quem se interessar poder assinar lá. Meu Instagram é @professoracevedo, e a gente vê se a gente contribui, aproveitar a audiência aqui, Rosenval, para ver se a gente contribui com essas mães e a prefeitura de fato não faça isso ano que vem, né? Porque um monte de mãe entrou em contato e estão meio um pouco desesperadas, porque vão ter que largar o emprego. E de fato a escola também, deixar a criança no CIMEI é o momento que a mãe tem que trabalhar. Mães solos, que às vezes não tem outra pessoa, não tem rede de apoio para ficar com a criança, então estão extremamente preocupadas com essa situação. Olha, é aquela velha história, né? Eu dou um pão por dia e tem gente que não está comendo, como que eu resolvo? Eu vou dar meio pão para todo mundo. Então, enquanto isso, os vereadores de Aparecida aumentaram o próprio salário. O problema do Brasil é sempre esse. Tem uma casta que ela suga os dinheiros da prefeitura, suga os dinheiros do estado, suga o dinheiro da federação para eles. E aí o que acontece? O povão mesmo que se dane. Entendeu? É um negócio horroroso. Você vai ver quando cair no colo do povão, e vai cair inevitavelmente, essa alta do dólar. Que é um negócio impressionante, pessoal. Gente, essa alta do dólar é simples de entender. O que é o mercado? O mercado está especulando. Não está especulando, não. O mercado é assim. Ninguém investe quando você tem insegurança para o seu investimento. Você vai falar, eu vou investir num consórcio. Só que aquele consórcio está vazando água, meu. Tem gente ali que não está pagando, não está sendo administrado, coisa. O cara fala, não, eu não vou fazer. O mundo é um consórcio. E neste consórcio mundial, por que o sujeito vai deixar de investir num país que está tudo bem, vai para ali e vai voar o cruzeiro? Eles estão pagando as contas em dia, o país está administrativamente bem ajeitado. Eu vou deixar de investir nesse país para investir com incertezas? É simples, e não adianta querer culpar fulano, ciclano. Não, é isso, é simples assim. Entendeu? Então, por mais que boa parte da imprensa tenha uma boa vontade muito grande com o governo, o Lula vai no Fantástico e tenta culpar outra coisa, não. É falta de confiabilidade no país e falta de segurança jurídica. Principalmente, olha, segurança jurídica e segurança na sociedade gera incerteza, e a pessoa o que faz? Não, então eu vou pro dólar. É assim, funciona. Mas vamos aqui ao nosso Célio. Você está bem hoje, Célio? Sabe o que eu disse? Eu queria ficar na cama, sabe? Queria que você ficar na cama? Dormindo. Existe algum dia que a gente não queira ficar nas camas? Eu tenho. Já tô aí, como diz outro, com um pé na cova e o outro também. E não teve nenhum dia da minha existência que eu não quis ficar na cama mais um pouco. Então desse jeito que funciona. Vamos lá. Aliás, quando eu tô na praia, é impressionante. Quando tá na praia, eu acordo cedo, sol na praia. Não vou ver o nascer do sol. O nascer do sol na praia, fazer uma caminhada dos 5 a 10 quilômetros, é sadio e sadio muito bom, demais. Desperta, né, a alma. Muito bom. Vamos lá, seu pitaco. Bom dia a todos, né? Foi uma semana muito boa, graças a Deus, né? Além do aniversário da minha princesa, que fez 17 anos, né? Está aqui presente. Eu não vou entrar no tema político não, nem coisa e tal. O que o Acevedo falou que é corretíssimo. A minha cunhada e madrinha da minha filha estava reclamando disso. Ela é uma das funcionárias que dá aula, que não pode falar que dá aula, que educa as crianças no CIMEI. Então são professores, sim. E ela reclamando disso aí, porque muitas mães reclamando, tem crianças que tem um apego ali com o professor que tá ali no CIMEI para dar aula, é uma segunda mãe, é uma segunda pessoa da família dela que tá ali, as crianças, aquele convívio, tudo isso aí, às vezes tem que mandar para casa de um tio ou para casa de um avô,
Às vezes uma casa de uma pessoa que não inspira tanta confiança assim, realmente é um problema que tem que ter solução. A solução é simples. Em vez de aumentar o salário dos vereadores aí e se servir do povo, começa a servir o povo. Precisamos de pessoas no poder público que sirvam a sociedade brasileira e não se sirvam dela, que nem é o que está presente hoje em todos os entes públicos federativos. Mas tem as partes boas também. Ontem eu estive na Igreja Sagrada Família, eu gosto de ir lá de vez em quando tem tempo, eu mudei, agora estou distante, e vi uma voz maravilhosa, Roseval, no coral de uma mulher. Eu nem cheguei a perguntar o nome dela, porque nas igrejas tem muitas pessoas que cantam, então eles trocam, né? As pessoas acompanham o coral, e ontem tinha 2 moças e um rapaz cantando. Nossa, mas que voz maravilhosa, músicas bonitas, incentivadoras. Espero que assim também seja o dia hoje com o doutor Emídio aqui, com esse livro maravilhoso, que a Bíblia eu já li umas 5 vezes, mas cada vez que você lê, você vê uma coisa diferente que você não viu antes. Eu acredito que o livro do senhor, da mesma forma, doutor, deve ser aquela coisa que você vai guardar para sempre e ler diversas vezes, que você vai ver uma nova coisa, por um novo ângulo que está aí durante a sociedade revelado, e só pessoas com uma afinidade dessa conseguem pegar nas entrelinhas a palavra de Deus e transportar a sociedade. Olha como funciona o país. Preso, o vereador que jogou dinheiro pela janela é diplomado à distância. Então o sujeito é diplomado à distância como vereador. Eu nunca me esqueço de um rapaz que eu conheci, e um dia ele chegou, eu tinha um restaurante, eu sempre fui besta, fiz coisa que eu levei tinta. Mas assim, brincadeira. A vida é feita de ou você aprende com o erro dos outros, o que é melhor, ou com o seu próprio erro. Nesse caso eu aprendi com o meu próprio erro. Não vai pra uma praia que não é sua não, que o mar é revolto. Mas ele chegou lá e falou: eu queria, Joás, que você ajudasse meu filho a ser vereador, etc, porque ele precisa disso, etc. Pediu voto, né? E me deu um adesivo do rapaz. O rapaz tinha sido preso por roubo de carro, tinha sido preso por assaltar uma padaria uma vez, e depois se redimiu. Aí o slogan do rapaz era: esse sim tem experiência. Eu achei muito sintomático. Falei: esse sim tem experiência. Falei: e pra Câmara, esse cara tá certinho, ele tem experiência na coisa. Andrezinho, quanto tempo tem aí? 2 minutos, mas eu não vou. Bom, doutora Marisley Brasileiro, esse primeiro bloco é um de pitaco. Vou deixar o pitaco do Emídio para o segundo bloco, mas nesse primeiro bloco tem 1 minuto. Você consegue fazer um pitaco de 1 minuto? Por favor, doutora. Bom dia a todos, bom dia, Rosenval, bom dia, Jefferson, Célio, toda a equipe. Então, nós estamos chegando no período de férias, e então é muito importante que as famílias programem o que as crianças vão fazer nesse período de férias. E a minha sugestão não poderia ser outra, né? Como presidente da Academia Goianiense de Letras, a leitura. Temos que retornar o hábito da leitura. Eu estou falando de livros mesmo, né? Que sejam livros impressos, que sejam livros em PDFs, mas que as famílias organizem esse momento para que as crianças possam voltar a esse hábito de leitura, para que elas possam viajar também nas histórias, nas aventuras, né, das ficções, no gibi mesmo. Meus filhos liam muito gibis, eu comprava uma caixa inteira, né, às vezes gibis usados, né, de R$1,99, chegava em casa com uma caixa enorme de gibis, e eles brincavam, sim, corriam, mas também aproveitavam para colocar a leitura não escolar, né, que é que nós chamamos, em dias. Então esse é o meu apelo de hoje aí. E tem que ser apelo mesmo, porque na nossa época eu lia muito gibi, foi nos gibis que eu aprendi a gostar de ler, né? Eu lia todos eles, eu lia o Fantasma, eu lia era Mandrake, tinha muitos gibis bons, e principalmente os do Pato Donald, do Mickey, etc. E ali, um professor falou para mim: nos gibis você pode aprender muita coisa. Quando o tio Patinha sair pelo mundo, fazendo seus investimentos, etc, então eu nunca me esqueci que uma vez eu li num gibi sobre um país que chama Andorra a Velha. E ali eu achei aquilo muito interessante. Eu fui lá na enciclopédia, que meu pai comprou a duras penas, a Barça, né? Comprava Barça. Pagando, ficava 3 anos pagando aquilo. E eu falei: um dia eu vou visitar esse país. E fui
Foi uma das visitas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Um país incrível que pouca gente, inclusive, sabe que existe, não é? Então você pode aprender com os gibis. Só que naquela época a concorrência, sabe aquela concorrência desleal? Que o sujeito chega, você quer namorar com a menina, aí chega um cara loiro, do olho azul, de 1,70 m, entendeu? Malhado, não tem, só com aquelas gominhas assim, aí você fala, é concorrência desleal. Hoje a concorrência desleal é o celular, que esse é uma concorrência que é difícil você rompê-la para fazer uma criança ler um livro, né? Mas a gente tem que tentar. Vamos pro Repórter Bandeirantes, voltamos já já. Repórter Bandeirantes. O quinto sinal marcou a hora oficial do Brasil, 7h45. A reportagem do Grupo Bandeirantes, que denunciou a contaminação de pacientes pelo vírus da AIDS após transplantes no Rio de Janeiro, se torna um documentário. O filme detalha a apuração que mostrou a negligência de um laboratório da Baixada Fluminense, o PSC Saleme. Um dos maiores escândalos da história da saúde pública do Brasil foi revelado há pouco mais de 2 meses pelo diretor-geral de conteúdo da Band, Rodolfo Schneider. É que 6 pacientes receptores de órgãos no Rio de Janeiro foram contaminados com HIV. Até aquele momento. O documentário mostra toda a checagem da denúncia, as fontes ouvidas e a análise dos riscos à reputação do 2º maior programa de transplantes do mundo. Enquanto a polícia investigava o caso, o Grupo Bandeirantes avançou na apuração de novos fatos, buscou os médicos e os pacientes contaminados. Dos bastidores do furo jornalístico nasceu HIV, o escândalo dos transplantes. Diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, Fernando Mitre, destaca o tamanho do impacto do caso. É uma coisa que profundamente chocante, porque foi um retrocesso enorme e uma agressão a um programa que é um orgulho do Brasil, que é um dos orgulhos do Brasil, que é o programa de transplante, Programa Nacional de Transplante, reconhecido, admirado pelo mundo inteiro. O documentário mostra as reações após a veiculação da notícia, as investigações policiais e as repercussões no Brasil e no mundo. Ontem, o filme foi exibido pela primeira vez no Rio de Janeiro. Para o diretor-geral de conteúdo da Band, Rodolfo Schneider, a obra é uma forma de manter viva a cobrança por justiça. Apesar desse ponto fora da curva, desse crime sem precedentes, ele é um sistema que funciona, que salva vidas e que precisa ser preservado. Então acho que o nosso papel também como grupo de comunicação é continuar lutando, batalhando por ele e denunciar eventualmente os crimes também é uma forma de lutar por ele, buscando obviamente a punição para quem errou e cometeu barbaridades como essa. HIV, o escândalo dos transplantes, vai ser exibido na tela da Band no dia 2 às 10h45 da noite e no dia 5 de janeiro às 7 da noite. Bandeirantes 7h47. O MasterChef Confeitaria chega à grande final. Essa temporada de estreia aqui no Brasil deu água na boca desde o primeiro episódio. Luísa e César, os 2 finalistas, fizeram mágica na cozinha. Agora eles disputam o troféu. E claro que com sobremesas incrivelmente deliciosas. E aí, quem vai se tornar o confeiteiro mais doce do Brasil? O MasterChef da confeitaria. A decisão está nas mãos dos jurados. E você acompanha tudo, cada ingrediente, cada emoção na Band. Então, anota aí. Final do MasterChef Confeitaria, hoje às 10h30 da noite, na Band. Bandeirantes 7h48. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. A Band tem o melhor do esporte e na BandBet não é diferente. Um lugar onde o esporte é levado a sério. Na BandBet você pode apostar nos melhores torneios das mais diversas modalidades: futebol, futebol americano, automobilismo, vôlei, lutas, basquete, beisebol e muito mais. Divirta-se no lugar em que você confia. Jogue com responsabilidade. Só para maiores de 18 anos. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Repórter Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Opinião em Debate. Olha, estamos de volta com Opinião em Debate desta quinta-feira nobre. Eu quero dizer o seguinte: o futuro atual prefeito de São Mabel, olha que situação. Ele é futuro atual porque ele está cuidando da prefeitura, o outro está fingindo de morto, porque se ele lembrar que ele existe, alguma coisa vai dar problema para ele. Mas o que acontece? Ele não consegue encontrar uma pessoa séria e já procurou vários para assumir a Comurg, porque ninguém quer aquilo ali. E por que as pessoas não querem a Comurg? É porque é o seguinte, Sandro Mabel, se você não conseguir nos primeiros 6 meses tirar os ratos da Comurg, não adianta passar essa taxa do lixo aí no apagar das luzes, que é só para tirar dinheiro da gente, porque é igual um vazamento. Se você tem um vazamento no tanque do carro, você põe gasolina de um lado e vaza do outro. Aí a quilometragem nunca vai dar certo. Aquele ali, o problema não é dinheiro, é administrativo. Como administrou o Vaguinho no tempo do Íris, mas sabe por quê? Porque o Íris tirou esses vereadores. E tem um aí que continua mandando na Comurg. Eles roubam a Comurg, enfiam a mão no dinheiro da Comurg e não há como tirar essa gente lá da Comurg. Então o problema, Sandro Mabel, é você pegar e tirar os ratos do navio. Porque eles é que estão dando as cartas na Comurg. A Comurg é um caso raro na prefeitura, onde o rabo abana o cachorro. E nós ficamos aí sem a coleta do lixo. É simples assim. Você está exagerando? Não estou. Ali tem uma turma de vereadores, é um grupelho, é uma quadrilha que sempre meteu a mão na Comurg. E querem fazer tudo quanto é tipo de cargo. E eles não aceitam uma pessoa que não reza na cartilha deles. Então, Sandro, abre o olho. O problema dali não é dinheiro. E ninguém sério vai aceitar, sabe por quê? Porque não manda. Quem manda são esses vereadores corruptos e picaretas que continuaram na Câmara de Vereadores. É simples assim. Bom, dito isso, eu vou agora para uma pessoa que vai baixar o tom do programa, porque ele é um homem de Deus, um orador fecundo. Quando eu ouço ele falar no Centro Espírita, eu fico enebriado. Eu tenho poucos oradores que eu fico assim, uau. Um deles, eu me lembro, na infância, era o Paulo Campos. Você chegou a conhecer o Paulo Campos? Paulo Campos era uma figura fantástica, né? Um grande orador. E o Emídio Brasileiro é desses oradores. Doutor Emídio, como eu deixei o seu pitaco para o segundo bloco, você tem 2 minutos para poder falar alguma coisa e depois a gente entra no tema do programa. Muito bem, bom dia, Roseval, um prazer estar aqui com você. Bom dia, Jefferson, Célio, Jô, toda a produção. Bom dia, Marisley. Eu quero pegar o gancho aí de vocês em relação a esse nosso trabalho, o Tratado dos Evangelhos. É um estudo científico dos Evangelhos, envolvendo o aspecto sociológico, filosófico, o aspecto teológico também, o aspecto matemático dos Evangelhos, Roseval. O aspecto físico dos Evangelhos, a física explicando os Evangelhos, explicando os fenômenos dos Evangelhos. E nessa época do Natal, nesse período em que período de mês de dezembro é um período que a gente sente a fraternidade no ar. A gente sente que as pessoas começam a pensar mais na família, nas suas realizações pessoais e espirituais. E as questões que envolve o social é um tema atualíssimo no Evangelho. Por isso que é importante a leitura, conforme a professora Marisley falou. É importante essa visão social crítica, porque Jesus foi realmente um crítico da sua sociedade na época. Ele não aceitava certas tradições. E uma coisa, Roseval, que eu aprendi estudando o Evangelho é que Jesus, na sua intimidade, ele não conviveu com pessoas desrespeitosas. Ele foi desrespeitado, perseguido e no final foi julgado, assassinado. Ele não foi nem julgado, ele foi assassinado. Mas ele não permitia o desrespeito, não na sua convivência particular, né, íntima, mas também ele era um crítico da sociedade. Agora, o que é interessante, ele criticava algumas posições dos fariseus e saduceus, mas em momento algum eu vi Jesus ali criticando Roma, o Império Romano. Não há.
Impressionante isso. Então, é interessante a gente conhecer o Evangelho, conhecer o que Jesus disse, mas encontrar nas suas atitudes a motivação para o nosso dia a dia. Jesus é um exemplo possível de ser seguido. Essa palavra possível foi muito interessante, porque o que Jesus preconizava, na verdade, te dá uma tranquilidade muito, muito boa. Olha, eu não preconizo hoje, eu tenho essa arrogância, entre aspas, de entendimento filosófico particular. A pessoa não precisa exatamente de uma religião. Se tiver, melhor ainda. Mas se você quiser ser uma pessoa correta, você não precisa nem acreditar em quem quer que seja. Seja ético. Leia os filósofos, você vê, o que os filósofos faziam era uma transparência sobre a ética. E a ética leva a pessoa a uma certa sublimação, né? Mas, doutor Emílio, esse livro muito interessante, Tratado dos Evangelhos, onde se faz uma análise dos testamentos bíblicos à luz de uma filosofia que surgiu na França, e muito interessante, que eu tive 2 meses na França. Os franceses não conhecem Allan Kardec. Os franceses não conhecem o espiritismo. Assim, quando a gente diz não conhece, pode ter algum que conheça? Pode, mas é muito pequeno. Eu, por exemplo, comecei a ficar intrigado com isso. Aí toda pessoa que eu conhecia falava, tal, você conhece quem foi Allan Kardec? Não. Conhece quem foi? Não. E eu fiquei 2 meses em Lyon, que é o berço cultural hoje da França. O pessoal está mudando de Paris para Lyon. Professor universitário, meu. Você pode, uma pessoa com doutoramento. Aí eu falava, eles começavam a olhar, nossa, interessante, e ele é francês. Falei, o túmulo dele é muito visitado lá em Paris. Então eles não conhecem. É interessante isso. Então, o que eu quero dizer com isso, essa filosofia, ela permite que você, e outros também, você tenha uma vida muito plena, seguindo os ensinamentos de Jesus, até sem ler a Bíblia. Porque o que Jesus falou são coisas muito que estão no DNA. Parece que Deus, na sua sublime sabedoria, colocou um reloginho biológico dizendo, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, não é? Então, doutor Emílio, esse seu estudo, que durou quantos anos? 8 anos? 18 anos. Sério, quase a idade da sua menina. Agora, você imagina um escritor ficar 18 anos pesquisando alguma coisa para lançar um livro. Né? Eu tenho convicção que é uma obra, não li, porque o doutor Emílio entrou em contato comigo agora, é meu amigo, que vale a pena você ler. Tá lá, ó. Tratado, quem está acompanhando pela internet está lá. O Jefferson Acevedo, você tem alguma curiosidade com o doutor Emílio sobre essa obra? Trata de um tema tão interessante quanto às vezes complicado, porque a gente fala, você não discute religião, você analisa as religiões, né? Sim, eu quero parabenizar pelo trabalho, né? Assim, é muita dedicação numa obra, eu acho que isso é muito importante. Eu, enquanto pesquisador também, eu me orgulho sempre que eu encontro alguém que se dedica tanto a um objeto de estudo. E assim, eu só tenho a admirar, né? Eu estudei no colégio espírita durante muito tempo, no ensino fundamental, de segunda a quinta série, eu estudei num colégio espírita em Aparecida de Goiânia. Então minha mãe frequentava bastante, a gente teve bastante contato, e eu sempre achei interessante essa perspectiva de colocar o estudo do evangelho, o estudo do kardecismo enquanto orientação, né? Já que a pessoa entende e gosta disso, colocar enquanto orientação. Isso é muito bom. Eu fiquei até interessado em algumas partes do livro, quando só fala aí sobre não criticar o Império Romano, né? Como que isso funciona, né? A gente tem algumas religiões, inclusive, que as pessoas tem um veto sobre se envolver com a questão política, né? Algumas religiões, inclusive no Brasil, as pessoas não se envolvem com questão política. Mas por que Jesus também não criticou o Império Romano? E a todo momento ele prega paz, prega amor e tudo mais, e eu não tinha me atentado a isso. Achei interessante, isso chama a atenção, inclusive, para discutir isso. E eu acho o Novo Testamento fabuloso, assim, em todos os aspectos. O Novo Testamento, você lê o Novo Testamento é contemplar uma nova realidade, uma perspectiva de paz, de tranquilidade, de levar amor, de levar o evangelho, né, as boas novas para as pessoas. Eu acho isso genial. E eu fiquei curioso, inclusive, para ler alguns pedaços do livro. Eu acho que eu vou me deleitar sobre essa leitura futuramente. Olha, de Las Vegas a Genebra, deputados usam cota para viajar de classe executiva.
como se não bastasse os grandes salários para eles. Agora, ir para Las Vegas, para Genebra, com classe executiva a nossas custas, é um tapa na cara do brasileiro que paga a maior carga tributária do planeta. Essa farra tinha que acabar. Eles falam, você fica cacarejando isso há anos. Eu vou ficar até o resto dos meus dias, porque não é para isso que existe a cota parlamentar. A cota parlamentar é para assuntos que interessam ao povo. A gente tinha que ter alguém que pudesse coibir essa farra com dinheiro público. Mas, sério, você gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor Emídio Brasileiro? Infelizmente, eu não... Sim, uma pergunta, a profundidade do estudo do senhor durante esses 18 anos em relação ao espiritismo e a Cristo, qual a mensagem que o livro traz sobre essa sociedade de hoje para dentro do seu livro? Porque Cristo, se você olhar, todas as palavras da Bíblia, elas revelam para toda a sociedade de todas as épocas. Qual é a mensagem que tem no livro do senhor para essa sociedade hoje, como se diz, tão banalizada e perdida, onde que eu vi um estudo que no Ocidente quase 50% das pessoas hoje são ateus? Tem um psicólogo chamado Ram Dass, psicólogo americano. Em algum momento tem um documentário dele na Netflix que ele fala um pouco da vida dele. Ele já faleceu em 2019. Ele dizendo que a vida dele transitou muito entre o poder e o amor. O poder temporal e o amor. Jesus veio com um poder muito forte. Esse poder se chamou amor. A grande diferença dele para com os outros filósofos foi a mensagem do amor. Foi o primeiro a falar em amar inimigo, amar o próximo. O primeiro. Os outros falavam em respeito, os outros falavam em cuidado. Mas a sociedade, ela progrediu muito, mas evoluiu pouco. Progrediu no aspecto exterior, no aspecto tecnológico, no aspecto até científico. Mas ainda a questão humana, a busca pelo poder sem o amor, existe há muitos anos. 10 séculos antes de Cristo, desde o tempo do Egito, desde o tempo da Babilônia, que o poder sem o amor tem contribuído para uma grande injustiça. Hoje o que predomina na sociedade é a injustiça, não é a justiça. O que domina hoje é a injustiça. No entanto, embora para muitos Jesus é um desconhecido também, Roseval, não só Kardec, a gente vai para o mundo islâmico e Jesus é um grande desconhecido. Não, né? Jesus, na maioria do mundo, como mundo, Jesus é menos conhecido do que conhecido. Quando você pega milhões de almas, Jesus é menos conhecido, que para nós ocidentais não faz muito sentido, que a gente acha que nós somos a referência, mas não, nós temos, se você olhar aí, o mundo muçulmano não sabe quem foi Jesus, eles não têm essa referência. Então é interessante constatar esse fato. Exato. Esse fato, na verdade. Exato. Mas uma coisa todos conhecem: a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Einstein dizia: se você jogar bola verde da parede, vai voltar bola verde. Azul, vai voltar bola azul. As pessoas sabem das consequências. Ou seja, se eu movimentar as minhas atitudes numa direção, eu vou receber dessa mesma forma. É aquela oração de Francisco de Assis: é dando que se recebe em todos os sentidos, né? Então, esse mecanismo da lei natural, que os russos chamam de lei biológica, que os espíritos chamam de leis morais, esse é universal. Mesmo que Sócrates, Platão, Jesus, Maomé, Buda, mesmo que esses sejam desconhecidos. Mas esse mecanismo que faz com que grandes impérios, como foi o caso do Império Romano, que governou o mundo por 1.200 anos e hoje só tem Coliseu e ruínas. Mas por quê? Porque existe uma lei poderosa por trás de tudo isso. É o que se chama de lei natural, que compõe o direito natural. Essa lei, embora o indivíduo não a denomine, não sistematize, mas ele sabe que na vida, ou ele age respeitando os direitos naturais de alguém, ou ele vai sofrer, porque toda ação ou até omissão
respeita ou desrespeito dos direitos naturais de alguém. Se respeita, vai ter recompensa. Se não respeita, vai ser cobrado ao dano que pode ter provocado, dano material ou dano moral. Então, essa linguagem universal, dessas regras do jogo que Deus colocou para que nós tenhamos a convivência fraterna e digna, isso é universal. Em qualquer momento, o educado vai ser bem tratado. Em qualquer momento, o mal educado vai ser excluído. Ou seja, as pessoas querem respeito. Mesmo que elas não respeitem, mas elas querem respeito. É a linguagem universal. É como alguém pergunta, qual a linguagem universal? Eu digo a mímica. A mímica e a educação, né? A mímica e a educação. Então, nesse sentido, a gente percebe que existem normas que estão além do direito. O direito não impede o crime, ele só gera um medo. Mas existe uma coisa que, para o indivíduo ter sucesso na vida, ele tem que profundamente sentir respeito, amor, fraternidade, cuidar do outro. Porque se ele não vai por esse caminho, ele vai ser cortado, ele vai virar ruína. Perfeitamente. Olha, lembremos sempre que o laboratório cuidando de você é o maior número de coletas que existe em qualquer lugar, qualquer capital do mundo. E a Jandarro, 40 anos de estilo e muito amor, que lindo que é toda a coleção da Jandarro. Casarão goiano de doce ou de sal, tudo lá é artesanal. Doutor Emídio, vocês dois conhecem o Casarão goiano? Já passaram por lá? Não, mas vamos visitar. Não foram para Rio Verde ainda, pararam ali no Casarão goiano, quando vai para Rio Verde, você não foi, tem ido a Rio Verde, já tá aí? Eu fui em Rio Verde, tem uns meses, mas a gente não... Você não parou no Casarão não goiano? Não paramos. Então vocês ainda estão na classe econômica, ali perto do banheiro, aqueles dois lugares perto do banheiro ali, tá? É o argentino, a gastronomia argentina em Goiânia, a sua mais alta concepção, é a carne argentina, com tecnologia japonesa. Você tem que saber, vocês conhecem o argentino também? Não? Você veja como é que é, sério, como é que pode uma pessoa não conhecer simples e humilde não vão a esses lugares, não. É só pra quem gosta de comida mesmo, beber bastante. Não tem simplicidade nem humildade, é uma questão de inteligência. Você gosta de uma boa carne, você tem que ir no argentino, o Célio, porque lá tem a melhor carne. Esse dia tava tendo um tango, foi lá que você tango postou? Lá, inclusive lá né? Tem tango, tem o pessoal da orquestra sinfônica toca violino, violoncelo, você tem que ir lá. Emídio, que tem um bom gosto incrível, doutor Emídio tem um bom gosto, então precisa ir no argentino. Agora você colocou o Emídio numa situação complicada. Por quê? A Marisley vai sair daqui e falar, você tem que me levar no argentino. Tem, mas... Colocou numa situação complicada, vamos fazer um jantar romântico lá. Na verdade ela que tem que me levar, ela que me leva. A Marisley leva ele lá. Como é que vocês têm quantos anos de casados, vocês dois? 35. 18 anos ele ficou estudando aqui para fazer o tratado dos evangelhos. Então, ajudou bastante, né? Viu, sério? Quer dizer, tem 35 casados, tirando os 18 que ele ficou só estudando o tratado dos evangelhos, sobra quanto? Você que é bom, conta? Mas uns 18, quase isso. 17 anos. Então, na verdade, ele tem só 17 anos, porque os outros ele ficou ali é igual, eu nunca me esqueço de um japonês que ele falou, eu estava entrevistando ele por alguma razão, até no Fantástico, acho, tem uns 10, 15 anos atrás. Aí ele falou, eu me dou muito bem no meu casamento, nós temos sei quantos anos, parece que 50 e tantos anos casados, mais do que isso. E vocês nunca brigaram? Não briga. Falou, vocês e a sua mulher, vocês convivem bem? Onde que vocês moram? Falou, mulher mora Tóquio, eu moro São Paulo, né? Então tá bom. Aí vive 70 anos bem. Mulher mora Tóquio, eu moro São Paulo. Então, marido estuda, né? Eu curto a vida. Não, mas agora falando seriamente, todo esse tempo que eu conheço o casal assim um pouco, você esteve ali, que é uma escritora também, né? Ajudando o doutor Emídio, você ajudou nos estudos dele do livro, ou pelo menos discutiu com ele. Como é que foi essa relação com o escritor Emídio Brasileiro? Eu acho que esse foi o segredo aí, Rosenvaldo, de tantos anos, né, de convivência pacífica. Na verdade, durante esse tempo, Emídio não ficou apenas à disposição da escrita do livro. Sim. Ele dá aula em 5 faculdades. Em 5 faculdades, né? Então, dando aula, né? Nossos filhos passando da infância para a adolescência. Tudo isso foi um processo, fazendo palestras. Então, nesse meio tempo, ele foi sim o professor, foi o esposo, foi o pai, mas
ele desenvolveu uma estratégia muito interessante. Toda semana ele publicava um artigo no Diário da Manhã. Então era o sermão do domingo, sermão de domingo. Então durante a semana ele preparava esse texto e era publicado no domingo. Então nas horas, por exemplo, em vez de ficar assistindo TV, né, ele sentava e escrevia. E de certa forma ele ficava então nessas horas vagas aí, onde ele não estava nem no trabalho, nem com a família, ele lia, refletia, escrevia. Então, de alguma forma, ele mantinha um foco, né? Então, como se fosse um colar de pérolas, o foco dele era, então, a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, ele lia vários livros, se embasava, usava também a intuição. Então, eu até recomendo isso, por experiência própria. Eu recomendo que os homens tenham esse fio de meada, né? As mulheres também, né? Mas as mulheres acabam fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas quando o homem tem esse fio, né? Esse fio condutor, quando ele encontra essa missão, né? No caso dele, a escrita a respeito da vida de Jesus, ele fica menos estressado, né? Ele é como se fosse uma meditação. Ele consegue se organizar melhor. Ele está sempre organizado, Emílio é muito organizado. Ele consegue se organizar para aquele momento de acalmar a mente e sentar para escrever. Então tem o escritório dele lá. Ou seja, nada tirava a paciência dele, né? E por quê? Naquele momento ele tirava para escrever aquele livro que fosse um parágrafo ou 2 ou uma página, mas ele passava a semana refletindo o que é que Jesus faria em meu lugar se fosse essa situação. Então isso faz com que o indivíduo tenha uma meta de vida, e se ele tem uma meta, ou seja, se ele tem uma missão, uma visão, ele acaba organizando essa meta e todas as estratégias necessárias para atingir esse objetivo, e esse objetivo atingir essa meta, faz com que ele tenha um plano de vida. E para isso, então, ele cuida da saúde física, da saúde mental. Então, eu recomendo que todas as pessoas tenham. Isso não é um hobby, isso é uma forma de organizar a vida. E de alguma maneira, ele não está deixando um legado para a história, um legado para a humanidade. Ele está construindo um legado para a própria evolução espiritual dele. Olha que coisa interessante que ela falou. E olha, eu quero lembrar vocês, a Solute tem a solução digital que você precisa sempre. E crescer faz parte da vida. O mix de produtos da Cristal Alimentos também não para de aumentar. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. E veja que o Walter da Madalena e a família Madalena que cuida da Cristal Alimentos sempre teve esse fio condutor. Ele prometeu a si mesmo quando era criança que ele fazia ali o arroz numa máquina manual. Ele falou: eu sempre vou fazer o melhor produto que possa existir. E ele faz, seja arroz, seja massa, seja tudo que faz na Cristal Alimentos é o melhor que existe, feijão, etc. E não se esqueça também, visite a casa do Cicobi no Natal, do bem da OVG, Cicobi mais com escolha financeira. É uma questão de ser sócio de um banco. E também não se esqueça que a Unitinta, tudo que você faz tem que ser bem feito. É a maior rede de lojas de tintas do Centro-Oeste, não tem para ninguém, eles têm a tinta com o valor mais justo que existe, certo? Que tem tudo para tinta, imobiliária, automotiva, industrial. Então, até nas empresas a gente percebe essa qualificação. Antes de ir aqui, que eu até atrasei um pouco hoje, mas se veja bem, Célio, também tem aí, aqui, eu sou do tipo assim, a minha parte de escorpião, né? É a natureza, né? Você vê que esse sujeito que fiz dar aula em 5 faculdades, chegar em casa para estudar e se dedicar bastante, ele não tem tempo para brigar. Não tem tempo para brigar com a mulher. Que hora que ele vai brigar com a mulher? Não tem tempo. Gente, nós não brigamos. Você não me ama mais, você nem briga comigo, mulher, não tem tempo, não. Só quando eu terminar meu livro, pode ser que agora o casamento vai vazar água, porque agora vai ter um pouco mais de tempo para brigar com ela. Rosenval,
Não seja assim. Ô, Rosenval. Pode falar rapidinho. Eu acho que na hora que ele pensava em brigar com ela, ele falou, não, eu vou ler. Eu vou ler, Isso. E a doutora aqui, a professora Masley, falou uma coisa séria, hein? Um autoquestionamento. Quando você estiver com raiva, quando você estiver nervoso, quando você estiver indeciso, pergunte, o que Cristo faria no meu lugar? Com certeza você vai ter a solução. Cristo fez uma coisa interessante, ele não casou, né? Vamos pro intervalo comercial, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Opinião em Debate. Rádio Bandeirantes, FM 98.7. Nós que somos pais, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, não é mesmo? Atendendo aos desafios da educação atual, o Preveste agora é Centro de Referência Educacional, com 35 anos dedicados à educação. O Preveste Centro tem os melhores diretores, professores e alunos, além de uma nova estrutura que vai te surpreender. Descubra a melhor escolha para a vida do seu filho. Turmas do 6º ano ao preparatório Enem. Centro de Referência Educacional. Preveste, onde os melhores se encontram. Imóvel, moto, aumentar a produção, viagem, carro. Seja qual for o seu sonho, tá fácil realizar. Consórcio do Sicoob. Tem plano para tudo. Realização para todos. Aproveite uma das melhores taxas de administração do mercado. Parcelas acessíveis, sem juros, sem taxa de adesão e com o menor custo final. Faça uma simulação pelo app Sicoob ou procure uma cooperativa. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Na Unitintas você encontra a maior variedade de produtos para pintura imobiliária, automotiva e industrial, com os melhores preços do mercado, e tem sempre uma unidade perto de você. São mais de 20 lojas em Goiânia, Brasília, Anápolis, Caldas Novas, Senador Canedo e Catalão. Venha para a Unitintas e faça sempre o melhor negócio. Unitintas, desde 1976, pintando as cores da vida. Ei, você tá sabendo que a Jandarro acaba de lançar uma coleção lindíssima? Explorando as últimas tendências da moda em peças exclusivas, a nova coleção chega com uma condição imperdível. Na compra de 2 peças, você ganha 10% de desconto. Em 3 peças, 15%. E adquirindo 4 peças ou mais, o desconto é de 20%. Você ainda pode parcelar as suas compras em até 5 vezes sem juros. Não é demais? Moda de altíssima qualidade com desconto progressivo e pagamento facilitado, só a Jandarro faz por você. Crescer faz parte da vida. A gente nasce com um propósito e segue desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, dia após dia. Nem sempre é fácil. Às vezes nós somos desafiados, mas com amor e dedicação tudo se resolve. Por aqui nós seguimos crescendo, aprimorando, conquistando, sempre junto com você. Novos tempos, a mesma pureza. Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Mais de 30 anos de trabalho e amizade. Laboratório Núcleo, segurança e qualidade. A gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Casarão Goiano, Casarão Goiano, você vai encontrar o melhor para o seu paladar. Produtos da roça, tudo é bom demais. Qualidade exclusiva, com aquele sabor de Goiás. Casarão Goiano, Casarão Goiano. Baixe agora o aplicativo da Bandeirantes em iOS ou Android. Rádio Bandeirantes Goiânia. Opinião em Debate na Bandeirantes. Não se esqueça que Bom Lixo é aquele saco de lixo que merece você comprar. Por quê? Porque ele é ecologicamente correto, ele é biodegradável e ele respeita as normas da ABNT. Quer dizer, ele não rasga no fundo.
Esse aí é da Marisley, não é Marisley? É um negócio impressionante. Eu fui na França, eu tava vendo todos os sacos de lixo que eu comprei de diferentes marcas, que eu fiquei lá 2 meses, tive que comprar essas coisas, né? No apartamento. Falei, pô, todos são assim. Aqui devia ser assim. Eu espero que o Sandro Mabel, que é o novo prefeito, impeça a comercialização clandestina desses sacos de lixo que são feitos de forma que não é correta e são comercializados no sinaleiro em empresas clandestinas. Isso não pode continuar, porque isso faz um prejuízo muito grande à sociedade. A Comurg já tem polui demais, não é? Doutor Emílio, interessante aqui no seu livro, que você faz, eu estava folheando aqui, foi a primeira vez que eu li em qualquer lugar uma explicação convincente sobre por que Jesus caminhou sobre as águas. Sob o ponto de vista científico, quer dizer, isso é possível através do eletromagnetismo, né, que Jesus tinha. Ele era um ser de luz, com magnetismo próprio, e o magnetismo de Jesus era tão, eu estou falando de uma forma mais simples, era tão científica, né? Era tão apurado que ele conseguia anular essas forças da natureza que nós, pessoas comuns, não conseguimos. Interessante que você foi a fundo mesmo para descobrir isso na lei de Newton, etc e tal. Então tem várias passagens sobre Jesus que você explica isso de uma forma científica, né? Exatamente. Jesus andou sobre as águas, e também Pedro, né? Pois é, que e também Pedro, aquela passagem, né? Ela é uma passagem muito emblemática. Pedro, né? também andou até determinado momento, né? É porque cargas elétricas iguais, elas se repelem, né? E diferentes, o menos com menos, e diferentes se atraem. Então, no caso, quando o indivíduo ele organiza fazer com que a superfície tenha carga elétrica negativa, já que a Terra tem carga elétrica negativa, tende então a volitar, tende então a ficar caminhando, a volitar, a sair da Terra mesmo. Então Jesus tinha essa capacidade de conduzir os átomos do corpo para colocar o negativo em contato com o negativo da Terra. Aí volita, aí levita, aí caminha. Olha, você pode, quando eu fui em Israel, eu fui lá no caminho que Jesus fez ali no mar da Galileia, né? Gente, que é aquilo? Quem já foi? Eu fui com o Padre César em um grupo. O magnetismo que tem ali, você entra num êxtase tão impressionante que as pessoas começam a chorar. E a hora que eu sou da turma Durão, meu pai falava, o homem não chora, ponto. Eu nem com cólica renal, eu fiquei com isso na minha cabeça. Quando eu tinha cólica renal, ao invés de eu chorar, eu ria histericamente, entendeu? Agora, depois de velho, eu tô aprendendo que pode chorar, entendeu? Mas eu não tinha isso. Eu chorei feito uma criança, não sabia por quê. Porque é muito magnetismo naquela região lá de Israel. Você já teve, professor Jefferson, algum tipo de insight assim, de um extra espiritual, alguma coisa que o marcou? Ou você tem religião? Você é religioso? Não. Atualmente eu me considero agnóstico, assim, eu tenho uma dificuldade de frequentar a igreja propriamente, mas eu acredito que existe uma força maior que rege tudo, né? Inclusive eu me aproximei bastante de religiões que entendem que talvez Alá, Deus e várias outras representações seja uma só. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente falou que a gente tá, como a gente é ocidente, né, a gente acredita que todo mundo é cristão, né? Mas o cristianismo representa 70% das religiões no mundo, né, hoje. Você tem muitas outras religiões, eu acho que a perspectiva que seja trazer amor, fazer o bem ao próximo, entender o mundo como um lugar que a gente veio para fazer o bem para as pessoas, né? Eu não entendo que a gente veio aqui fazer o mal, então eu não tenho isso não. Mas já tive experiências, assim, significativas do ponto de vista de falar, de fato, tem algo maior que a gente ali nesse lugar. Já teve, sério, alguma coisa que já tive sim, inclusive até de sentir a presença, assim, que você não está só no local, que fisicamente só está você lá. Eu já senti isso várias vezes, às vezes até dentro do meu carro mesmo. É engraçado, às vezes dá um insight que eu acho que todas as pessoas, você está no lugar e te vem à sua mente, ao seu pensamento, a palavra ou aquela sensação de estar com outros espíritos ao redor, pessoas fortes, coisas fortes. É engraçado isso, você sente, às vezes, da maioria das vezes é em locais que você está só, não é solitário, mas na solitude, e às vezes em pensamento você sente essa energia que, além do seu corpo, que você sente a presença de algo,
mais forte e consciente ao redor. Isso é bom. É bom. É poucas pessoas que sentem isso. É incrível. Eu estive em Palmela agora numa experiência quântica lá. Até vou falar com o Reginaldo. Você conhece o Reginaldo Quântico? Ele chama Reginaldo Quântico. Ele está lá em Palmela fazendo um bom trabalho. E eu tive, assim, inúmeras vezes esse insight muito bonito de uma coisa superior, não é? A gente feliz de quem teve isso para poder sentir essa presença divina. E quando você faz, eu digo assim, não precisa ser essa coisa religiosa, uma igreja, aquela coisa assim, não, mas, por exemplo, você vê o reiki, né? Você aplica um reiki, eu sou reikiano de 2º grau, você aplica um reiki num filho seu, criança, ela se apazigua na hora, você sente que você é capaz também. Então, aquele que tem boa fé, né? Jesus falava, né? Você tem que ter fé. Então, Maristela, você já teve muitas experiências assim, com o doutor Emílio, provavelmente sim. O doutor Emílio emana essa só de olhar para ele, né? Você vê uma áurea, uma áurea muito boa. De tranquilidade. Você já teve algumas coisas interessantes que lhe aconteceu ou não? O tempo todo, Rosenval, desde que eu me conheço por gente. Agora mesmo com essa energia boa aqui, né? De todos vocês. Eu, aos 12 anos, eu comecei na verdade, muito antes, né? Minha mãe dizia que com 2, 3 anos de idade, né? Nós morávamos numa casa de fazenda, uma casa muito grande, e diz que eu saía do quarto e tinha que passar pelo salão, até para ir para a cozinha. Então eu olhava assim, saía do quarto, conversava com alguém e falava assim, eu passo correndo, né? Eu passo correndo, ou seja, eu já... Então, e outra coisa, eu via uma mulher de vestido branco no quintal de casa. E aí as pessoas acabavam falando que aquilo era assombração e tudo. E mais tarde eu descobri que poderia ser um anjo, poderia ser Nossa Senhora, né? A diferença é que as minhas colegas tinham um amiguinho invisível, eu tinha 3, 4, e eu conversava com eles. E aos 12 anos, então, eu resolvi organizar todos esses diálogos em um livro. Cheguei até a fazer curso de datilografia, para poder datilografar. Até hoje, para datilografar o livro. Eu tenho meu diploma também. Datilografia. Eu peguei, meu pai que me ensinou datilografia, depois eu peguei e fui no curso de ler o diploma, que naquela época era um diploma importante na sua vida, né? E aí como que a gente, na verdade todos nós temos isso, né? Podem dar o nome que quiserem, né? Seja mediunidade, seja intuição, conexão, né? Então, recentemente, por exemplo, eu voltando para casa de carro e eu ouvi, vá devagar. E eu obedeço. Vá devagar. E eu desacelerei. Eu tava o quê? A 60? Falei, vou a 40. Emílio sempre pega meu pé. Vá devagar. Aí eu desacelerei. No que eu desacelerei, passou uma RAM que não obedeceu ao pare. Obedeceu ao pare. Bateu. Não obedeceu ao pare. Passou. E eu estava devagar e ele passou. Não ia colidir, né? Ia colidir. E aí, então, todos esses momentos, minha mãe faleceu recentemente. E eu sou a única espírita da nossa família, né? Minha família praticamente toda é evangélica. Então, ela faleceu na sexta. Quando foi no domingo, eu acordei, né, mal, assim, vou dormir de novo. E aí, a hora que eu acordei, dormi de novo, eu acordei com a voz dela. Daquele jeito dela de fazenda, de falar que minha mãe falava, né, sem a concordância. Avisa pras meninas que eu cheguei bem. Olha que coisa. Quem poderia dar essa mensagem? Eu. Olha que bom dia, geração de hoje, ler nas férias. Cadê o convite pro restaurante? Só fala, apresentei o ouvinte. Não, aqui o pessoal, o Leonardo que tá aí, né? Aqui, ó, que legal que a pessoa tá me dizendo aqui, eu não sabia. O Mabel já nomeou um presidente da Comburg, é um coronel. Meu, que coisa, tem que ser um coronel. Eu falei ontem que tinha que ser um delegado, lá tem que ser um coronel para poder dar voz de prisão. Caso de polícia, caso de polícia mesmo. Sou carreteiro, estou com vergonha do Brasil, vergonha
Meu Deus, acabou a nossa paz, virou uma ditadura do STF, faz o que quer, ninguém coíbe, o fim do Brasil. Alvemir Rocha, de Goianira, de Goiás. Há uma preocupação muito grande com o STF, nós já falamos que várias vezes, mas no final eu fico pensando assim no plano particular, eu falo, hoje, olha, sob o ponto de vista espiritual, eu não falo mal nem do capeta, porque eu cheguei à conclusão, Emílio, se você fizer uma pesquisa, pode fazer, o capeta deve estar sozinho lá no inferno. Porque você pergunta, você acha que você vai pro inferno? Ninguém fala. Ninguém vai, né? O sujeito matou, não, Deus vai me perdoar, eu vou pro céu. Então ele deve estar sozinho lá, né? Por que eu tô brincando assim, gente? Se você fizer uma pesquisa, fala-se mais do capeta nos lugares religiosos, nos templos. Inclusive tem um livro muito bom do Napoleão Hill, Deus, né? Mais esperto do que o diabo, do que de próprio Jesus. Então eu quero dizer o seguinte: onde está o capeta ou as coisas encapetadas? Dentro de cada um de nós. Essa é que é a verdade. Se você quiser ter paz, tenha paz no seu coração, tenha paz na sua mente, faça uma frequência mental onde você não aceita que coisas tóxicas sejam superiores às coisas mais sublimes. Você vai impedir totalmente de ter coisas tóxicas na sua cabeça? Não. Num dado momento você vai desejar que um sujeito seja assim, pode até desejar, às vezes você deseja até o mal, não, queria que esse cara morresse, qualquer coisa do gênero, mas tenta que isso seja menos, e cada vez que você tiver uma frequência mental mais equilibrada, mais feliz e mais espiritualizado você vai ser, e isso se reflete no seu corpo, na sua vida privada. Eu, por exemplo, não tenho amigos tóxicos. Os meus amigos não são tóxicos. Eles pensam diferente de mim. O Jefferson Acevedo, por exemplo, é um amigo meu que pensa até o copo que eu uso para tomar. Seu pé hoje, hein? Pra tomar minha água é diferente da dele. Mas eu tenho um grande respeito pela figura humana fantástica que este rapaz é. Não concordo com ele politicamente. O Célio, eu brinco com ele direto. Semana passada ele queria ficar de mal comigo pro resto da vida, porque eu brinquei com ele aqui lá. Mas enfim, é meu amigo. Por quê? Porque não tem maldade no seu coração. Não é? Então, eu acho que a gente tem esse dever de nos unirmos a pessoas boas, e o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. E afastar de pessoas tóxicas, né? Exatamente. Tanta pessoa que tem hoje, chega uma idade que você tem que fazer. Até que enfim você trouxe um espírita no programa. Eu sou espírita, eu tô aqui o tempo todo, meu. Grande professor Emílio, deixei no meu abraço. Todos, o que quer demais? Aonde você está me mostrando aqui? Grande Rosenval, muito obrigado. O Heleno está falando isso. O Altemir Rocha, bom dia, Rosenval. O Turizac, você e o Turizac, para mim, são os melhores profissionais do rádio brasileiro. Muito obrigado. Eu gosto de elogios. Turizac é do esporte, né? Eu tô naquela idade que pode fazer elogio para mim, que eu aceito. Mesmo aqueles que não são verdadeiros. Mas essa é toda idade da vida, né? Não? Olha, eu sou seu fã. Muito obrigado por essa obra maravilhosa que você me deu aqui hoje. Doutora, sempre apreciei muito o seu trabalho, a sua sensatez, seu equilíbrio. Sério, muito obrigado. Você tá achando que é fácil ser meu amigo? Não tem esse negócio de deixar de ser meu amigo, não, sério. A pessoa, eu sou igual a máfia, que você entra, mas sair não. Sair não sai fácil. Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado a Jô, que está aqui mais exuberante do que nunca. Essa grande jornalista se mostrou uma pessoa tão qualificada. Emílio, essa menina é de uma espiritualidade fantástica. E o Andrezinho, que está aí hoje. O Andrezinho está acordado esse mês. No mês passado ele vinha aqui, ele dormia metade do tempo. Mentira, olha que maldade da minha parte. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui Opinião em Debate na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Novos Tempos, a mesma